Olá, meu nome é Tailene e eu leio tarô. Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma leitura para uma pessoa e a carta da morte, ela saiu numa casa e numa posição que pela terceira vez na minha vida eu li como uma morte, a morte que a gente está acostumado a pensar, né? A morte morrida do corpo. Normalmente a carta da morte ela não é um indicativo de morte. Você pega os manuais, você conversa com qualquer tarólogo, cartomante, eles vão sempre dizer que a carta da morte é uma carta de mudança, de nova fase, de deixar o fim, o que passou para trás, tudo isso, e assim efetivamente. Mas para mim, pelo menos, aconteceram essas três oportunidades, essas três vezes na minha vida em que eu percebi, né, tive essa percepção da carta da morte como sendo um fim de vida mesmo. Então eu vou compartilhar, pensei em compartilhar isso com vocês e fazer alinhavar aí um raciocínio relativo aí ao nosso ano tão difícil, tão complicado, né? Então eu vou contar para vocês quais foram esses momentos em que eu vi, né, essas histórias e depois fazer um fechamento aí rapidinho. Então a primeira vez que eu tive essa percepção, que eu entendi a carta da morte como morte efetivamente, eu ainda não era uma taróloga com muita experiência, eu ainda lia há não muito tempo, né? E naquela ocasião uma menina veio fazer uma consulta e ela estava numa fase muito difícil da vida dela, ela estava se reinventando, renascendo efetivamente, né? Que tem tudo a ver com essa carta. E quando eu abri a mandada inicial na casa que fala da família, apareceu a morte, deixa eu pegar aqui, nessa posição, assim, junto com a torre, tá? Normalmente uma leitura dessas duas cartas indicariam aí uma quebra, uma ruptura, uma mudança abrupta na vida que leva ao fim de uma fase e início de outra, ou algo parecido, é uma leitura assim. Só que junto com os outros símbolos das cartas dos arcanos menores, eu tive minha primeira percepção foi de que esse movimento aqui, ó, das pessoas caindo, se relacionava com queda, tá? E na sequência eu perguntei para ela se no passado tinha acontecido dela ter perdido alguém na família, né? E ela me falou que sim, que ela tinha era um ano ou dois antes, 8 pessoas da família dela tinham morrido num acidente de avião. Então aquilo para mim foi terrível. Eu guardei o meu deck de tarô e quase parei de ler. Assim, eu fiquei meses, eu falei, eu nunca mais vou botar a mão nesse negócio, não dá certo, né? E daí depois com o tempo eu fui deglutindo, entendendo que né, eu senti culpa, mas como era uma leitura passada, né, eu não tenho culpa do passado, então foi um trabalho interno grande, assim, para eu conseguir voltar a ler. Anos depois veio uma senhora, muitos anos, tá? Depois veio uma senhora, daí ela tinha, se não me engano, 90 anos na época, e ela veio conversar comigo porque segundo ela sabia que ela estava morrendo, né? Porque ela já tinha 90 anos, e ela queria saber se ela ia morrer antes ou depois dos 95 anos, assim. E ela me falou isso com uma tranquilidade que me deu me deu um nervoso na hora, sabe? E daí a carta da morte saiu associada com o 8 de paus. O 8 de paus é uma carta de velocidade, acontecimento, né? E só que na verdade ela não estava com medo, ela não tinha medo, ela não tinha receio, nada disso. Ela queria conversar, falar sobre a passagem dela, tá? Ela entendia isso como mais uma etapa da vida só. E ontem eu fiz uma leitura para uma pessoa e o assunto dessa pessoa era outro, não tinha nada a ver com família, só que na leitura inicial, ali na abertura que eu fiz no campo da família, aparecia essa composição. Aparecia assim, ó, a morte junto com o imperador, tá? Que também, normalmente, você faria uma leitura de mudança relacionada com estabilidade, alguma coisa assim, dependendo das outras cartas. Só que junto com o arcano menor que tinha, qual foi a minha percepção também? Perguntei para ele, para a pessoa,
você recentemente perdeu alguém na família? E daí ele encheu o olho de lágrima, né? Ah, meu pai, né, morreu 1 ou 2 anos atrás. E daí eu entendi a história. O pai dele morreu, era uma pessoa porreta, né? Não à toa apareceu o imperador, um cara que mostrava quem é que mandava, né, na coisa toda, e brigou e ficou de pé até o fim. Ele encarou a morte, ele morreu de pé, entende? E ele lutou com ela durante muito tempo no hospital. Então, por que eu tô trazendo essas 3 histórias, né, e falando isso, que eu sei que até para alguns tarólogos talvez seja meio polêmico, assim, né, porque não se lê normalmente a morte como morte, né, muito raro. E eu fiquei refletindo isso, né? Fiquei refletindo porque é uma coisa muito pesada, muito intensa, e quando vem assim, cai na minha mão, como são raríssimas vezes, e essa foi a 3ª, né? Isso me deu, eu fiquei com vários insights, né? Fiquei refletindo muito sobre isso. E daí pensei no arquétipo, né? Pensei que a nossa cultura não aceita a morte, não entende a morte como parte da vida. A morte é um fato terrível que a gente tem que evitar, e com o qual a gente não consegue se confrontar, e a gente não consegue se despedir nem da vida, nem das pessoas. Então, fiquei tentando entender o que essas 3 pessoas tinham em comum quando elas vieram me procurar, que eu consegui entender essa leitura dentro da vida dessas pessoas. Eram pessoas que estavam lidando, as pessoas que morreram, né? Pessoas que estavam ou lidando com a questão da morte, né? Brigando com ela, e enfrentando de frente, sem medo, ou eram os consulentes que tiveram contato com a morte e presenciaram pessoas que brigaram de frente com a morte, né? Então, o caso da senhora que veio me procurar para falar sobre isso, ela não tinha medo, ela não estava se despedindo assim com tristeza. Ela sabia que ia acontecer, ela queria se preparar, só que ela não queria se preparar fisicamente ou assinar papel, não era isso. Ela queria fazer as pazes ou entender de uma maneira completa o final, o fechamento da vida dela, e por um ângulo bastante espiritual. Ela era muito espiritualizada, eu me lembro bem disso. Então, assim, ela foi uma pessoa que ficou de pé e encarou a morte, né, sem medo e sem angústia. Claro, a angústia normal, a angústia é o sentimento primordial, né, do ser humano. Sem angústia não tem vida pra gente, mas ela encarou com naturalidade. Ontem, pela leitura de ontem, o que me passou também, o que a pessoa, né, que estava fazendo a consulta me passou a respeito desse pai, é que também foi um cara que enfrentou, peitou, né, a morte, não teve medo daquilo, ou pelo menos não demonstrou. E a minha menina lá de trás, que aquilo foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu vi, né? Quando ela veio para consulta, ela também estava tentando se entender e se reposicionar, porque ela ficou sozinha. E ela estava encarando esse fato não com medo, mas também de frente, né? Então, eu fiquei pensando nisso, e fiquei pensando que talvez a nossa dificuldade de lidar com esse arcano, né? Tem muita gente que tem medo, né? Eu já ouvi falar, até já li, né, causos de tarólogos, cartomantes que tiram a carta, o arcano sem nome, e até não chamam de morte, né? Chamam de arcano sem nome, tiram do baralho para não ter que ler. Eu fiquei refletindo sobre isso, sobre a nossa dificuldade de lidar com um passo da nossa vida, que é se despedir dela, né? E como a gente tenta fazer de conta que isso não existe muitas vezes. E daí concluí que talvez isso seja um dos motivos para ser tão difícil de a gente ler essa carta, do tarólogo ler essa carta quando ela aparece, ou antes. Ser tão difícil dessa carta aparecer nesse âmbito, né, falando da morte física, do fim efetivamente. Talvez a gente não esteja preparado para lidar com isso, não mais, né, porque se você pegar outras culturas, e até a nossa ocidental, em outros momentos, tivemos um contato mais saudável com a morte em muitos
em outras épocas, né? Eu sei que os manuais trazem que a carta da morte fala da transformação, da mudança, é tudo isso sim, óbvio, mas não vou eu discutir, né, com tanto conhecimento já compilado, mas eu fiquei aqui me questionando se talvez nosso distanciamento, nosso medo de lidar com o nosso fim não tenha feito com que a gente perdesse esse contato, e talvez as compilações, esses manuais, eles tenham sido escritos muito tempo depois, ou um bom tempo depois de que o tarô já existia, já estava, os símbolos, os arquétipos já estavam identificados ou mapeados ali, mas os primeiros manuais não datam da mesma época que a carta foi inicialmente desenvolvida, feita, né, sei lá. Então eu fiquei com essa reflexão aí, e fiquei com essa reflexão para o nosso fim de ano, né, talvez nos despedirmos do jeito que tem que ser, jogando uma pá de cal, deixa a morte morrer, deixa esse ano terrível acabar de verdade, enterra e vamos fazer funeral para tudo de ruim que ficou para trás, e se despedir mesmo, né? Então é isso, fica aqui minha reflexão sobre a carta da morte. Se alguém quiser trocar uma ideia comigo, quiser complementar, fique à vontade para entrar em contato.